Primeiro, obrigado aí pelo espaço para poder compartilhar aqui esse artigo, né, essa primeira versão. Eu sou aluno do doutorado profissional e o Edivan é o meu orientador. E esse artigo é um artigo tecnológico, que o título é a Recomendação de Ações para Eliminar as Barreiras para a Implementação de Políticas de Diversidade, Equidade e Inclusão nos Ambientes de Trabalho, e ele compõe um dos três artigos aqui da minha tese. Acho que antes da gente passar um pouco, né, como foi feito o artigo, o que que a gente está propondo, é super relevante a gente entender qual que é a motivação, né? Numa perspectiva de olhar o mercado e verificar problemas que a gente pode endereçar na academia, pesquisa e indicar talvez formas da gente conseguir superar problemas para os gestores, a gente vê que a discussão da diversidade ela é cada vez mais relevante por diversos fatores, né? A gente avaliou nos últimos anos um crescimento muito grande de discussões sobre ESG e de como a sustentabilidade, termos relacionados, impactam, né, os diversos stakeholders que a gente tem para as firmas e para o mercado como um todo, e isso vem amadurecendo ao longo do tempo. A diversidade ele é um fator super relevante quando a gente verifica, tanto numa revisão de literatura e também numa percepção de mercado, atratividade para os investidores, ela se tornou um fator direcional aqui quando você está na busca de novos investidores e discussões ali de novos parceiros para as empresas, na perspectiva dos gestores. Ele se torna um fator que complementa as gestões de risco. A gente tem inúmeras regulações que estão saindo nesse sentido, né, de como que você promove a diversidade e a equidade dentro das firmas, quais são os planos que estão implementados, quais são os aspectos que foram considerados ali nos diversos ambientes. Ele tem um impacto super positivo de marca, né? Então, você já tem parte dos consumidores, principalmente das gerações mais novas, que identificam como um dos seus fatores de escolha marcas que estão ligadas a aspectos de diversidade. E é que diversidade a gente está falando de uma forma ampla, né? A gente está falando de ter culturas e complementos diferentes. A diversidade é um fator super relevante para a retenção de talentos. As pessoas elas se identificam e elas querem trabalhar em ambientes diversos e que permitam com que elas consigam expor as suas ideias e elas consigam ser quem elas são. E ela traz esse combinado, ela traz para a gente uma perspectiva de eficiência operacional, né? Porque quando a gente consegue ter vários impactos positivos sobre a performance financeira, o seu posicionamento de mercado e a sua imagem, você vai ganhar na sua eficiência operacional da indústria, né? Da marca. A pesquisa toda, não só desse artigo, mas a tese que tem guiado aqui as discussões sobre diversidades, ela se baseia em duas grandes vertentes, né? Uma primeira é uma teoria da sociologia e bem conceituada, que é a teoria da justiça do Rawls, que ele coloca, e ele é um sociólogo, né, um cientista político que analisa ali a perspectiva da interação entre todos os membros da sociedade, e ele demonstra que ele tenta analisar o capitalismo e demonstrar que o capitalismo por si só ele não vai responder a todas as perspectivas e todos os problemas da sociedade, né? Que a gente precisa de uma forma olhar para as desigualdades sociais e econômicas que o mundo observa, e ele fez esses estudos durante a década de 70 e 80, e ele também coloca que, então, tem que ser o papel dos grandes atores da sociedade, e ele coloca aqui as empresas, olharem de como você resolve, como que você impacta os seus stakeholders, né? Assim, como é que você transforma e impacta a vida das pessoas. E a gente tem a teoria dos stakeholders, né, que é uma perspectiva onde os stakeholders, eles não são apenas os acionistas, os donos das empresas, os investidores, né? Os stakeholders também você tem o papel da sociedade, mas de quem trabalha nas empresas, né? Então, se os funcionários, os colaboradores são parte essencial das companhias, por que que eles não são observados, né? Como é que a gente está trabalhando formatos de fazer com que as pessoas consigam dar o melhor de si, consigam se sentir bem. Então, acho que é uma referência para a gente buscar na teoria como a gente consegue também discutir problemas práticos que a gente tem dentro das empresas. E só para a gente
fazer uma conexão, né? Apesar da diversidade ela trazer essa discussão de relevância e importância, principalmente nos últimos anos, e a gente ter um aspecto regulatório forte que vem, a gente ainda observa uma desigualdade muito grande quando a gente faz um recorte para grupos minorizados, né? Então, quando a gente vê, por exemplo, para uma questão de gênero, a gente verifica que se você pega ali o período entre 2020 e 2023, as mulheres, elas ocupam quase 42% das posições de liderança das companhias. Mas esses percentuais diminuem drasticamente quando a gente evolui isso para cargos de diretoria e para cargos de C-level, né, e presidência. Quando a gente olha um corte racial, apenas 8% da liderança que a gente observa no Brasil hoje são de negros, né? E a gente também tem um recorte que a participação dos negros, quando a gente faz a evolução da hierarquia dentro das empresas, ele diminui. Então, assim, qual que é a barreira, né? Assim, existe um ponto, né? Se todo mundo entende que a diversidade é relevante, que a gente precisa colocar, o que que não está acontecendo? Assim, aonde estão os pontos aqui que a gente não consegue fazer essa implementação, né? Então, foi dentro dessa perspectiva que o artigo vem para a gente tentar não só identificar as barreiras, mas a gente propor um conjunto de soluções a partir de um benchmark de mercado, né? E ouvir no mercado do que a gente poderia implementar. Como é que a gente fez essa pesquisa, né? Como é que ela foi discutida? Primeiro, a gente fez inicialmente uma aplicação de questionários para a gente olhar profissionais do mercado, onde a gente quis mapear como eles se sentem, o que que eles entendem sobre diversidade, políticas de diversidade, se eles entendem que a diversidade ela é importante para as empresas, se as empresas que eles trabalham apoiam a diversidade ou não, ou seja, como é que é esse contexto para quem está ali no dia a dia e vive a diversidade, né? Quem está dentro das empresas, né? A força de trabalho. E também, em contraponto, a gente selecionou empresas que são reconhecidas no mercado por terem boas práticas de diversidade implementadas, e a gente fez entrevistas ali semi-estruturadas, etnográficas, com presidentes e diretores de RH, para a gente ver, bom, como é que vocês conseguiram implementar, o que que vocês têm feito aqui de boas práticas e aonde estão as barreiras, assim, quais são pontos de atenção na hora que alguém quiser olhar para ver o que vocês fizeram e aprender com o que vocês colocaram. Então, com base nessas duas informações, né, a gente conseguiu levantar quais eram barreiras comuns ali que foram observadas, também quais eram soluções e perspectivas que o C-Level entende que são relevantes na hora de fazer essa implementação, e a partir daí sugerir um conjunto de soluções que podem ser utilizadas na hora que você está fazendo, desde o desenho das políticas de diversidade até a sua implementação. Aqui é um recorte da pesquisa quando a gente está olhando a parte dos colaboradores, né, principalmente, né? Então, quando a gente olha aqui esse primeiro gráfico, a gente verifica que a eficácia das políticas de diversidade, todo mundo, quando olha para si, fala assim, bom, dentro da minha empresa, 59,5%, quase 80% aqui entendem que as políticas de diversidade das suas empresas são muito eficazes, ou seja, existem políticas e elas estão sendo implementadas e são eficazes, né? Por outro lado, a gente tem um percentual de resistência relevante dentro das empresas ainda, né? Quase 40% percebem de alguma forma direta ou indireta alguma resistência. Mas, ao mesmo tempo, as pessoas entendem e colocam que a diversidade ela é um fator decisivo, né, para a inovação no processo da empresa. Esse é um dos fatores que a gente observou, e as pessoas se sentem confortáveis em ambientes diversos. Ou seja, aonde que estão esses pontos, né? Assim, se existem políticas que as empresas implementaram, se as empresas estão fazendo treinamentos recorrentes, existem pontos aqui de controle, né, de eficiência das políticas, e as pessoas entendem que essas políticas podem ser implementadas, de onde que vem a resistência, né? O que que é essa resistência? Aí a entrevista com o C-Level conseguiu dar bons direcionamentos sobre isso, né? Eles colocaram principalmente aqui na análise que existe muita presença de vieses inconscientes, e tanto a literatura como a prática de gestão mostra isso, né?
as pessoas, elas acham que elas não têm vieses, elas acham que elas não têm preconceitos, mas as pessoas partem das suas bases, e isso pode direcionar todas as suas decisões. As pessoas fazem uma análise de uma visão capacitista, né? Elas não conseguem se relacionar com o diferente, elas têm uma dificuldade de engajar as pessoas que são diferentes de si, com as quais elas não conseguem se conectar. E as empresas, apesar de colocar que a diversidade é importante, elas não destinam recursos financeiros suficientes para suas políticas de diversidade. E aqui por diversos fatores, né? Mas isso está sendo efetivamente pensado e é uma perspectiva estratégica. Esses CEOs, esse C-Level, colocou para a gente que o modelo que é comum entre eles, que permitiu com que eles fossem ali implementassem, é construir processos muito bem estruturados para implementação, execução e acompanhamento dessas ações de diversidade. Você tem áreas responsáveis, normalmente elas estão ligadas diretamente à presidência, ao conselho, elas são independentes, elas têm capacidade de influência dentro das firmas, elas cuidam de uma visão transacional, 360 dentro da companhia, né? Ela impacta e verifica a discussão de diversidade de uma forma ampla, né? E você começa a medir o sucesso das iniciativas de forma específica para cada um dos grupos. Eles colocam que você não tenta fazer uma política super ampla, que você consiga discutir gênero, raça, impacto LGBT, PCDs, tudo ao mesmo tempo. Assim, as companhias, de alguma forma, elas vão eleger aquilo que é mais urgente dentro das suas agendas, mas não deixa de olhar como um todo, mas existe um direcionamento. E tem uma prática muito importante que é a promoção de grupos de afinidade, né? Que é você fazer com que as pessoas dos grupos minorizados se organizem, tenham voz e consigam fazer essa influência e dar o feedback sobre os processos, né? E a gente conseguiu levantar as principais barreiras desses pontos aqui dentro desse grupo de empresas e cruzando com as pesquisas. E a partir disso, a gente conseguiu fazer então, bom, quais são as principais barreiras aqui ou pontos que foram colocados que podem ser empecilhos para a implementação da política de diversidade, né, dessas ações como um todo? Quais são as ações que surgem recorrentemente aqui nas conversas, que são direcionadores de mostrar boas práticas e de como isso pode ser implementado? Então, a gente propõe um conjunto de ações que é esse cruzamento aqui, né, de soluções propostas, né, onde para cada tipo de barreira evidenciada, esse aqui a gente tentou trazer aquelas que eram mais citadas e mais recorrentes ao mercado, quais eram ações que poderiam ser implementadas ou pensadas na hora que a gente está discutindo. Como se fosse um formato muito prático aqui, né, para um gestor avaliar a sua prática de diversidade e a sua política de diversidade aqui na implementação, né? Então, de uma forma geral, você precisa ter processos muito bem estruturados, um controle muito forte, e você precisa ter um engajamento, principalmente dentro da estratégia. Isso precisa estar numa agenda. E uma coisa que a gente escutou muito recorrente é: diversidade não está na agenda das empresas. Diversidade não está na agenda recorrente das empresas. Então, ela precisa ser continuamente solicitado, ele precisa ter força, ele precisa ter voz para que com isso as companhias pensem e repensem isso a todo momento. Mas não é um tema que a gente que vai estar ali numa agenda comum, se isso não for colocado, se isso não for demonstrado recorrentemente, a importância, o impacto e a responsabilidade que as empresas têm sobre essa perspectiva, né? Esse é uma primeira, o artigo ele é uma primeira versão, primeiro a gente vai expandir em todas as pesquisas, os resultados e maiores entrevistas, mas um último cruzamento que a gente conseguiu fazer também olhando as melhores práticas, né, não só através das entrevistas, mas também das organizações que acompanham os temas de diversidade e daquelas empresas que fazem monitoramento das melhores empresas que têm temas de diversidade, como a Rights, a GPTW, dentre outras, a gente verifica que existe uma congruência e um cruzamento muito forte aqui entre o que foi identificado, o que está sendo proposto, e a forma de implementação, uma forma direta, que simples,
que as empresas, que os gestores conseguem utilizar isso aqui, tanto em grandes empresas, em empresas menores. Eu acho que esse a grande contribuição aqui do artigo. Acho que foram uns 15 minutos.